eu vou falar um pouco só de uma questão de produtividade que é importante que a gente converse, tá? Antigamente, falando da minha realidade, a tua pode ser um pouco diferente, né? Mas às vezes eu ia para uma funcionalidade, eu ia para implementar, eu tinha dúvida se eu ia conseguir. É meu sentimento em relação àquilo ali, né? Porque eu tinha dúvida se eu ia conseguir abstrair aquela consulta no nível de dados que eu precisava trazer, eventualmente tentando trazer com alguma performance, e eu via que ali as minhas atividades muitas vezes empacavam. E não era problema de assim, mas você não conhecia direito aquele ORM. Mais ou menos, eu usava pelo menos, sei lá, uns 8, 9 anos, tinha feito certificação, conhecia suficientemente bem o ORM. Mas eu sentia que o que me atrapalhava era o detalhe. Era aquela flag que eventualmente você desconhece, era aquela notation que você eventualmente tinha colocado uma configuração diferente e que na hora de você fazer aquela consulta te atrapalhava e não retornava o dado que você precisava. Ou retornava de uma forma muito lenta, ou não fazia retornava... uma query mirabolante. Exatamente. E o tempo que eu precisava para pesquisar esse tipo de coisa, para encontrar a solução, eu não sentia que me agregava valor, entendeu? Então, eu sabia exatamente o que eu queria se eu fosse me expressar com SQL, eu ia lá, eu escrevi. Muitas vezes eu até escrevia query no SQL e queria fazer o RM retornar a query igual. Mas isso eu estou pegando, infelizmente, aqueles 20% dos casos, mas que te trazem 80% dos problemas. Perfeito. Entendeu? E do valor do software, às vezes, né? E, eventualmente, do valor do software. E aí eu confronto hoje com o cenário de possibilidades que eu tenho. Vale lembrar, eu trabalho em aplicações financeiras extremamente transacionais, com muita estatística, com muito relatório, com muito tudo que você imaginar em termos de banco. Por exemplo, eu tenho módulos que disparam muito e-mail. Então são processos em batch que pegam muita informação do banco e como você falou, né, os dados crescem. Você cai na casa do 1 milhão, cai na casa do 1 bilhão de registros. Tem query que não roda. Assim, ó, e aí você tem que aproveitar tudo que você puder. Window function, por exemplo. Né? Você tem que aproveitar tudo o que você puder ao nível de SQL para que você consiga entregar aquilo sem ter que o tempo todo escalar banco, sem ter que balancear a leitura, sem ter que fazer um monte de coisa que às vezes não está ao teu alcance fazer naquele momento, vai te aumentar o custo. Então é um pouco isso.